E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui com o Ricardo Soares, ator e outras cocitas más de Jorge da Capadócia, filme que chega em breve aos cinemas. Ricardo, prazer estar aqui conversando contigo, meu velho. Nossa, Marcelo, o prazer é todo meu. Assim, acompanho vocês, assim, estou muito feliz de estar aqui. Que coisa boa. Eu estava falando com o Alexandre anteriormente, a gente estava falando sobre a complexidade de uma produção desse tamanho, né? Que é uma produção, vamos dizer, positivamente estranha ao nosso circuito, porque o cinema brasileiro não tem o costume de fazer filmes épicos tão grandes assim. Eu queria saber de ti como é que foi participar disso. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o elenco, porque tu participou na direção de elenco, como é que foi lidar com tanta gente, mas primeiro, como é que foi participar de uma produção tão grande? Tu já está um pouco acostumado, porque tem, né, quando a gente olha o teu currículo, também tem outras produções grandiosas, mas como é que foi especificamente essa que tinha filmagens na Capadócia, que é uma produção bem grandiosa mesmo? Nossa, foi um sonho, né? Porque eu sou um fã de épico, né? Assim, adoro coisas medievais, Game of Thrones, assim, eu fico louco quando assisto conteúdos, né, nesse teor. Então, quando veio a oportunidade de Jorge da Capadócia, né, assim, que o Alexandre falou, eu já sabia que eu participaria da produção, mas eu não sabia que eu entraria para o elenco. Eu já estava feliz com a possibilidade de vivenciar esse processo inteiro, né? Assim, quando ele veio com a notícia que eu faria um personagem, nossa, assim, aí era pinto no lixo, né? Porque atuar é o que eu gosto de fazer, de fato, assim, é a minha formação primeira e é a minha grande paixão. Então, foi um parque de diversões, assim, de poder estar numa produção dessa estrutura, né? Contando essa história, é, ao lado de atores tão queridos, pessoas tão maravilhosas, uma equipe bacana, assim. Então, foi só diversão durante os meses de produção do filme. Vocês podem ter sido escolhidos para lutar sob meu comando. Mas faço uma correção. Vão lutar ao meu lado. O destino daqueles que se opõem ao imperador neste momento não é o que eu desejo aos meus. As lembranças que mais me faziam sorrir agora me fazem chorar. Sobre o teu personagem, o Alexandre até me disse, ele disse daqui a pouco tu vai falar com o vilão. Eu disse, Alexandre, nem fala isso porque me dá gatilho. Eu fico lembrando, porque o teu personagem é um personagem que a gente, né, conhece de outras histórias, a gente vê em outras histórias, que é o conselheiro do rei, aquela figura ladina, né, aquele que está sempre manipulando ali, que está, né, sussurrando no ouvido do rei, coisas que podem fazer com que o reino se movimente né, de acordo com o olhar dele e tudo mais. Eu queria saber como é que foi construir esse personagem, se tu foi buscar algumas referências desse tipo de personagem ou em outros tipos de personagens improváveis, mas como é que foi construir esse personagem que é muito marcante no filme, né? Foi um presentão, assim, porque realmente é um personagem muito instigante, né, assim, muito divertido de fazer, né? Fazer um antagonista é sempre bacana, assim, sempre legal. Eu parto, normalmente, assim, todo o trabalho que eu faço como ator, eu parto do roteiro, do que o roteiro me traz a respeito dele, né? Ou pela rubrica do autor, ou pela o que os outros personagens pensam ou falam dele. Então, o roteiro do Matheus, ele é muito rico, né, nesse aspecto, assim, trazia muitas informações, assim, que eu pude, ao longo do processo de estudo, ir construindo essa persona, né? E o Otávio, assim, ele tem por mais que ele tenha esse viés vilanesco, né? Assim, eu procurei trazer também um pouco de humanidade a ele, né? Porque assim, ele se deparar, né? Assim, embora tenha esse alto posto, né, de conselheiro, um cara sábio que conhece tudo, ele se deparar com um poder que ele desconhece, eu procurei trazer essa curiosidade, assim, dele tentar entender que poder é esse, né? De que forma ele consegue controlar esse poder, de que forma ele vai tentar acessar isso, né? A favor, claro, do império, né? Então, essa construção foi a partir da junção desses elementos, né, que eu fui encontrando, seja no roteiro, no próprio figurino. A Vera Queiroz, eu lembro que numa das provas de figurino, foi até no dia que a Maripim, que é a caracterizadora, virou para mim assim: hoje a gente vai raspar o seu cabelo. Aí fomos para um salão onde raspou. Quando eu voltei
para a base de produção, a Vera falou: eu quero agora colocar as roupas do Otávio em você. E cada hora ela vinha: Ricardo, essa é a roupinha que o Otávio vai usar quando encontrar o Jorge. Essa é a roupinha que ele vai estar na festa tal. E aí você vai vendo os elementos que ela vai trazendo, o anel, os adereços. Isso tudo foi contribuindo bastante para que eu pudesse encontrar um corpo, encontrar uma forma de me mover, de falar. Fazendo especulações e dando ideias para vocês, Gran Rio. Podia rolar uma série derivada, protagonizada pelo Otávio, né? Para a gente entender como é que o Otávio chegou até esse alto posto do Império Romano. Se isso acontecesse, se o pessoal da Fundação dissesse, Ricardo, é sinal verde, vamos fazer a série. O que tu gostaria de ter explorado no teu personagem, né, nessa trajetória pregressa? O que tu gostaria de ver mais do Otávio e de expressar mais em relação a esse personagem, que é um personagem tão interessante no filme? Eu acho que compreender um pouco de onde ele vem, da família dele, né? Eu acho que um pouco do resultado do que ele é no filme, né? Do recorte em que ele está inserido dentro do filme, é o recorte talvez de uma vida bem difícil, né? Assim, uma vida muito limitada, né? Assim, para uma pessoa conseguir chegar num estágio de poder, né? E de ser ouvido, de ser considerado, que suas sugestões fossem acatadas, né? Dentro de um império, né? De um império como o do Diocleciano, é um cara que é muito astuto, assim, que deve ter passado por situações extremamente difíceis, né? E passado por um aprendizado, uma trajetória de aprendizado grande, para que ele tivesse a inteligência, né, de se manter nesse lugar, né, e de lutar pela manutenção desse poder a qual ele foi inserido. Assim. Então, acho que entender essa infância dele, essa adolescência, né, assim, como é que foi esse processo familiar dele para que ele pudesse, até ele chegar a esse momento em que ele está no filme. E seria um maravilhoso. Eu adorei a sugestão. Manda um e-mail para a gente que a gente manda para os setores da SES Gran Rio. Quem sabe isso acontece. Jorge é um símbolo, querido pelo exército, pelos cristãos, pelo povo. Ordeno que coloque imediatamente sua verdadeira armadura. São Jorge, rogai por nós. Bacana. Ricardo, meu querido, nosso tempo infelizmente acabou. Quero te agradecer em nome da equipe do Papo de Cinema por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. Parabéns pelo trabalho. Espero que a gente se veja em outros lançamentos, em outros filmes, em outras séries. Nossa, eu que te agradeço, Marcelo. Foi um prazer conversar com você, com o pessoal do Papo de Cinema. Estou aí disponível sempre. E que sim, que a gente se encontre mais vezes em outros projetos.